Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse segundo trimestre de 2016 estudando as revistas da CPAD com o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor José Gonçalves. Hoje estaremos estudando a lição número 5 com o título A Maravilhosa Graça. O texto áureo está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 14, que diz: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E a verdade prática diz: Cristo Jesus é a graça divina manifestada em forma humana. Então veja bem, é preciso definir o que é graça, o que é lei. Se nós vamos dizer, não estamos mais debaixo da lei, mas agora estamos debaixo da graça, então temos que entender. Então veja bem, a lei foi dada, foi acrescentada por causa da multiplicação dos pecados, e ela foi dada então com o objetivo de mostrar qual era a vontade perfeita de Deus para o homem, e assim Deus usar de misericórdia com o homem, e Deus se agradar deste homem. A lei foi dada por causa de uma aliança que Deus fez com o homem através de Abraão. E esta lei, então, foi dada porque precisava de normas dessa aliança. Então, para que essa aliança tivesse prosseguimento, era necessário que aquele que adentrasse a essa aliança cumprisse, então, esses mandamentos, obedecesse essas leis, para que a aliança continuasse. Então, a condição da aliança permanecer com alguém é esse alguém seguir normas. Toda aliança tem normas a serem seguidas, a serem guardadas, a serem obedecidas. Então o que aconteceu? O que era para o bem se tornou para o mal, porque o homem não conseguia cumprir a lei. Então a lei fazia o quê? Ao invés de melhorar a condição do homem para com Deus, a lei fazia condenar esse homem diante desse Deus. Então o que Deus fez? Deus providenciou uma nova aliança, agora com base em melhores promessas, e essa nova aliança não exigia o cumprimento da lei, já que ninguém cumpria, mas exigia agora o amor a Deus, a submissão a Deus. Exigia agora a aceitação do Filho de Deus, Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador. Veja só que agora na nova aliança, Deus nos dá tudo e nós só entramos com acreditar em Deus, com a fé em Deus. Tudo Ele providenciou, tudo Ele fez. Na velha aliança, os dois cabeças de aliança tinham que fazer a mesma coisa. Se um dava o filho, o outro tinha que dar o filho. Um pegava o nome do outro. Havia ali memoriais que guardavam essa aliança, que lembravam, os dois cabeças de aliança lembravam que existia uma aliança entre eles. Era necessário cumprir normas. Então a nova aliança, ela veio com melhores promessas. A aliança no Antigo Testamento, no hebraico, tinha o nome de Berit, e significava que tudo que é meu é seu. Meu nome agora tem uma parte do seu nome, o seu nome tem uma parte do meu nome. Significava agora compromisso eterno, e os filhos tinham que cumprir também esse compromisso, tinham que obedecer normas. Agora, no Novo Testamento, a palavra grega é diatik, e significa que agora eu dou tudo e você recebe.
eu dou tudo que eu tenho de bom. Você, como não tem nada de bom para me dá tudo que você tem de ruim. Então a nova aliança, baseada em novas promessas e superiores promessas. A antiga aliança prometia um reino na terra. A nova aliança promete que nós vamos morar com Deus para sempre no céu, na nova terra, novos céus, na nova Jerusalém. São promessas superiores, são promessas de salvação. Enquanto no Antigo Testamento era a promessa de um reino na terra. Veja só. Enquanto lá no Antigo Testamento tinha a lei para regulamentar essa aliança, no Novo Testamento nós temos que entrar apenas com a nossa fé e amor. Amor para com Deus em primeiro lugar, para com o nosso próximo, assim como nós amamos a nós mesmos. Então olha só, ficou bem mais simples, bem mais fácil, bem melhor agora nós estamos na nova aliança. Por quê? Na antiga aliança nós tínhamos que oferecer animais pelo pecado do povo, pelo próprio pecado do sumo sacerdote. Na nova aliança, Jesus ofereceu-se a si mesmo. Se na antiga aliança nós tínhamos que guardar toda a lei, agora na nova aliança Jesus veio e cumpriu toda a lei em nosso lugar. Olha só. É uma nova aliança. É a aliança onde está aí a graça de Deus manifestada. O que é a graça de Deus? Olha bem, nós precisamos entrar para essa graça. Então o que acontece? O que é essa graça aí? A graça de Deus é simples, a graça de Deus é Jesus. Olha lá, se no Antigo Testamento, para ter descanso, era preciso matar as pessoas, matar os inimigos, invadir as terras, agora na nova aliança o descanso é eterno, está em Jesus. Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Olha aí, não é um descanso material, é um descanso eterno, espiritual. Então olha só, a graça é isso, é Jesus. Jesus morrendo em nosso lugar. Jesus levando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, tudo de ruim que o pecado trouxe sobre o homem, Jesus levou sobre ele. Agora, o que nós precisamos fazer? Só acreditar nisso. Não precisamos fazer nada para entrar para essa graça. Apenas acreditar. Então nós somos salvos pela graça de Deus. Por quê? Pelo sacrifício de Jesus. E precisamos para entrar nessa graça de quê? Apenas fé. Então nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Olha só. Então coloque isso aí no seu coração. A graça de Deus, o que é? É Jesus morrendo em nosso lugar. Quando nós nem ainda tínhamos nascido, Deus viu que nós éramos pecadores e Jesus morreu em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. E ofereceu a nós então o quê? A salvação, o perdão de todos os pecados. Então esta é a graça de Deus. A graça de Deus é a manifestação de Deus como homem, levando sobre ele tudo de ruim, inclusive nossos pecados, doenças, enfermidades, e morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Essa é a graça de Deus. Para entrar na graça, acreditamos nisso, temos fé nisso, pronto. Estamos salvos, perdoados, curados, se você acreditar. É tudo pela fé. Então é através dessa graça, ou seja, desse sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nós agora vamos ter o quê? Paz com Deus, vamos ter justificação, vamos ter aí dons do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, né? O mais importante, a salvação. Tudo isso se consegue através da graça de Deus. Tudo através da morte de Jesus Cristo em nosso lugar. Vamos ver a leitura da lição, que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 12, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, Paulo, ainda usando a diatribe, ele imagina alguém fazendo uma pergunta. Bom, se a graça de Deus veio sobre nós, e nós fomos amados por Deus, e Ele nos deu seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, porque Ele nos ama muito, então, se eu pecar mais, então Ele vai me amar mais ainda. Se Ele me deu o seu próprio Filho, eu sendo pecador, então se eu continuar pecando, eu vou ter mais do que o próprio Filho dele. Então isso é absurdo. Paulo diz de maneira nenhuma, não existe isso. Porque a vida agora é uma vida nova. O pecado que antes me escravizava, me dominava, não tem mais domínio sobre mim. Porque ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu morri. Então aquela semente do pecado foi retirada, aquela semente que veio de Adão. Morreu. Agora eu vivo uma novidade de vida. E o próprio batismo nas águas significa exatamente que eu morri. É o sepultamento. Então, se tirar uma foto do mundo na hora que eu estou ali debaixo da água, eu estou sepultado ali. Não tem mais, eu não estou no mundo mais. Eu morri. Quando eu levanto da água, eu estou agora dizendo, estou começando uma nova vida. Eu agora não sou mais dominado pelo pecado. Agora eu nasci de uma semente poderosa, a palavra de Deus. Então vou viver em novidade de vida. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Eu agora pertenço ao reino de Deus. Antes eu pertencia ao reino de Satanás. Eu antes fazia a vontade da carne. Agora eu vivo para agradar o Espírito, que está ligado a Deus. Olha só, mudou tudo. Eu tinha um dono lá, e estava vendido ao pecado, agora eu tenho um dono, é Deus. Ele me comprou, custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então olha só, é completamente diferente. Então eu entrei para a graça. E essa graça me conduz diretamente a Deus, livre acesso a Deus. Olha só, mudou tudo. Então nós pertencemos ao reino de Deus. Estamos vivendo no mundo? Estamos, mas não pertencemos ao mundo. Então nós morremos e nascemos de novo. Morremos para o pecado, morremos para o reino das trevas, morremos para o reino de Satanás. Nós nascemos de novo, nascemos para o reino de Deus, para o reino da luz. Vivemos para agradar agora a Deus. É uma nova vida. Então, assim como Jesus morreu e ressuscitou, assim também, nós no batismo nas águas, nós morremos para viver novidade de vida agora com Cristo, com Deus. Olha só, ressuscitamos para uma nova vida. E não só no batismo das águas, mas ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, já é aí o que? O novo nascimento. Agora, por que o batismo nas águas? Porque esse novo nascimento, ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, ele tem uma relação íntima com Deus. Então ele é visto por Deus.
que nós morremos aí, nascemos de novo. Agora precisa o quê? Precisa que os homens também vejam isso. Por quê? Ao entrar para a graça, nós temos uma relação direta com Deus, mas nós temos uma relação direta com os homens.